companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje a bordo de quê? GS XS 1000 GX. Aqui pá, tem um nome um bocado comprido. Nada que, para quem já seja conhecedor da própria Suzuki, não conheça. E hoje viemos fazer aqui o nosso test drive. Já tinha curiosidade há algum tempo de fazer o test drive a esta moto. Hoje a Norbox disponibilizou a moto, perguntou-me inclusive quanto tempo é que eu teria necessidade para este test drive, pá, no qual eu agradeço desde já à Norbox Motobox, especialmente aqui ao caro amigo Rui Marinho, pela cedência da moto. Comprometi-me aí com uma hora, ele cedeu, ou eles cederam uma moto por esse tempo que eu necessito, ou que eu acho que necessito, e já tinha muita curiosidade de testar esta moto. Já era para ter testado a moto há algum tempo, mas só que entretanto não foi possível concretizá-lo, porque por causa mesmo de disponibilidade da própria moto e por causa da minha disponibilidade. Entretanto, aí pelo meio meteu-se a Expo Moto aqui no Porto. Uma coisa que devemos sempre fazer antes de pegarem qualquer moto é afinar os espelhos, e uma pessoa esquece sempre, porque a ansiedade de fazer o teste é sempre grande. Logo assim à partida, esta moto, a posição a nível ergonómico é que vou com as pezeiras mais recuadas do que aquilo que eu estou habituado, ou seja, dá a entender, pá, as pernas vão um bocadinho mais fletidas, para mim que tenho 1,81 m, ok? E dá uma sensação de uma maior desportividade. A Suzuki chama-lhe uma crossover Sport, ou uma Sport Touring. A verdade é que, pá, eu não sei o que é, para que é que, ou qual é o verdadeiro conceito do crossover. Pá, não sei, para mim é uma Sport Touring. Claro que é mais Touring do que propriamente a sua irmã, a GT. A GT é mais Sport, pronto, e eles apelidam esta de crossover. Ok, pá, é-me igual. O motor é o mesmo da irmã, é um motor 1000 cm3 ou 900 e não sei quantos, para quem quiser ir mesmo ali aos microns, e debita 150 cavalos. Motor 4 cilindros, é a primeira vez que vou andar no motor de 4 cilindros da Suzuki, porque inclusive já fiz em tempos contactos para tentar testar a GT, opá, e nunca consegui testar a GT, a verdade é essa. Esta aqui é uma GT, mas numa posição teoricamente mais confortável. Tem uma vocação mais turística, mais para viagem, pá, e é isso que eu sinto, que ela tem, pá, temos aqui uma posição mais direita na moto, não é uma posição tão debruçada sobre o depósito como poderá ser a GT. Eu testei a Ninja, penso que a posição de condução será muito semelhante à da Ninja, da 1000 SX, a da Suzuki e da GT, da GSX 1000 GT. Opá, o banco é durinho, não é, ou seja, por uma moto supostamente touring ou de viagem mais longa, penso que o banco devia ser aqui um bocadinho mais fofo, mais confortável. O banco também não é muito grande, também o banco tanto do passageiro como do próprio condutor não são muito grandes.
são relativamente esguios e relativamente pequenos, pá, é o que é. Eu acho que a moto, a meu ver, que neste momento, assim dentro do segmento, que faz ou que fará mais concorrência a esta moto, por imensos fatores, desde a sua agilidade, desde a sua, ou seja, de toda a panóplia de equipamento que traz, desde a sua ligeireza, que é aquilo que eu sinto, poderá ser aqui a Tracer, a 9 GT Plus, ok? Que já traz os extras todos. Mesmo assim, eu acho que esta fica aqui a ganhar alguns pontos, vocês tenham noção disso. Vamos entrar na autoestrada e depois faremos aí outras conclusões relativamente à autoestrada, iremos falar das características. Para já, o primeiro impacto é que a moto está aqui com as paseiras muito levantadas, mas a gente vai aqui numa posição muito direita, ou seja, parece-me que ao fim de algum tempo eu vou ter que andar a esticar as pernas devido à posição mais fletida das mesmas, ok pessoal? Vou entrar aí na autoestrada, na nossa via rápida e já volto. Até já! Cá estamos nós a sair da nossa incursão na autoestrada. Posso já dizer que este vidro não é suficiente para nos conferir uma boa proteção aerodinâmica. Senti algumas vibrações nas pezeiras debaixo do assento e no próprio volante, aqui no próprio guiador, mas ela desenvolve muito bem, ok? Ela puxa muito bem e este motor é muito vivo, ou seja, todos os regimes, opa, a gente quase não precisa de mexer na caixa, que denota-se que ela tem força. Vamos falar aqui um bocado do tablier, ou seja, muito semelhante àquilo que tem desenvolvido nos outros, ou que tem aplicado nas outras suas motas, nomeadamente V-Strom. Este aqui é um bocadinho maior, tem cerca de 7 polegadas, acho que tem 7.3 polegadas. A Suzuki continua a manter o mesmo sistema de dar nome aos modos de condução A, B e C. É o que é, a gente não sabe muito bem o que é. Para quem vem de novo para a marca não sabe, pá, eu já tenho uma, já sei o que é que a casa gasta. Sei que o modo A é o modo Sport, o modo B vamos chamar o modo Road e o modo C será o modo Rain. Esta moto já tem suspensão eletrónica, vocês podem configurar a suspensão mediante o vosso gosto ou podem, como ela está, no modo Auto, que ajusta conforme os modos de condução, nomeadamente, pá, também ajusta à carga que vocês têm, ou seja, ele reconhece esse tipo de situações. Claro que também é configurável ao vosso modo, à vossa maneira, se vocês assim quiserem fazer. Traz o Traction Control, já traz ali montes de informação, desde temperatura de motor, temperatura ambiente, odómetros, o range, e depois dá para ir aqui mudando para a hora, inclusive para as trips. Pá, tem aqui, vocês têm os quilómetros totais, tem 256 km a moto. Tá, ou seja, esta moto eu não percebo, tem tido bastante solicitação, mas tem andado ou tem rodado pouco. A nível de características desta moto, esta moto não é propriamente leve, ok? Tem um peso aproximado, ou um peso em ordem de marcha na ordem dos 237 kg, ok? Não é nenhum peso pluma, ok? Por isso, pá, não é a moto mais leve, e assim a manuseá-la assim um bocadinho mais parado, sente-se. Outra coisa que eu estou a sentir nesta moto é o centro de gravidade um bocadinho mais elevado que aquilo que eu estava à espera, porque também
Dá para ir por ali? Eu vou devagarinho. Pois. Entro na rua principal. Está bem, está, obrigado. Vou dar a volta então. Está bem, obrigado. Então temos que fazer aqui uma alteração aos planos. E a nível de características era isso que eu estava a dizer, ela também tem 845mm ao solo, ou seja, não é propriamente moto baixa. Não se sente muito essa altura, porquê? Porque o banco, opá, o banco é relativamente, a moto é relativamente esguia. E é isso que eu digo, ao ser relativamente esguia e o banco também ser estreito, rouba-vos menos longitude às pernas. Roubando menos longitude às pernas, pá, é um fator de vocês se sentirem mais confortáveis a chegar ao chão. É isso que eu sinto. Tem um depósito de 19 litros, o que já é simpático. Eu posso dizer que já é simpático. Vamos ver. Vamos fazer aqui a impressão de marcha. Vamos aqui a explorar o inexplorado. Uma coisa que não é muito simpática é os consumos anunciados. Consumos anunciados de 6.2 em ordem de consumo, pá, tipo misto. 6.2, não é brincadeira, amigos. Isto não é brincadeira. Eu não sei se é por aqui. Por aqui. Sei que tenho que tentar chegar ao adro e virar à direita. Por isso, pá, não contem com consumos muito generosos aqui por esta moto. Se a própria marca não é generosa, a anunciá-lo no próprio site, pá, aqui eu acredito que os consumos serão mesmo esses. Pá, ela filtra relativamente bem paralelo. Claro que também vai aqui no modo Sport, ela levará ou estará com a suspensão um bocadinho mais rija, e isso sente-se. Tem quick shift, up and down, o que já começa a ser praxe das motas hoje em dia. Algumas, opa, metem-lhe só como extra. Esta já vem de origem. Tem três cores, três possibilidades de cor. Tem esta azul e cinza. Tem uma verde e cinza, e salvo erro terá uma preta e cinza. É essa a paleta de cores que elas têm. Tem aqui um cruise control, não é adaptativo, mas tem um fator interessante. É que vocês podem mexer na caixa sem desativar o cruise control. E vocês perguntam-me, como assim, Tortola? Opá, porque vocês, por exemplo, imagina, eu na minha Suzuki V-Strom tenho cruise control, certo? Mas eu caso lhe mexa, seja a nível de travão, seja a nível de embreagem, seja a nível de acelerador, ele automaticamente desengata-me o cruise control, e eu, para voltar a ativar, tenho que voltar a carregar no botão da velocidade que quero, ok? E ele fica automaticamente ativo. Ok.
Nesta aqui, vocês, opa, e o que é que acontece muitas das vezes? Por exemplo, imaginem que eu vou numa velocidade de ponta de 120 e entretanto começa a subir em autoestrada e eu sinto que a moto vai ali nas 4000 rotações, vá a 120 e começa a morrer. Eu vou e depois o cruise control acelera, não é? Tem essa capacidade de acelerar a moto para a velocidade, mas se a velocidade não for indicada e se ele baixar um bocadinho que seja da velocidade da coisa, ele vai cortar o cruise control. Ou seja, e este aqui, devido ao quick shift, o que é que vocês podem fazer? Imaginem que vocês vão em sexta, começa a subir, a moto começa a morrer, vocês, sem levar o pé ao travão ou a mão à embreagem nem nada, engatam ou reduzem o quick shift, deitam uma abaixo no quick shift e ele por si só não desliga ou não desativa o cruise control. Ele vai assumir a quinta, por exemplo, a quinta velocidade ou a quarta ou a velocidade que vocês queiram engrenar e não vai desativar o cruise control e a moto vai recuperar a velocidade perdida, ou seja, porque vocês deitando-me abaixo vai recuperar a dita velocidade, não é? A força do motor, em vez de ir ali a grelar, vai recuperar essa velocidade, ok? É essa uma das mais-valias. A moto, pá, está-me, ela, pá, este motor, sim senhor. Uma coisa que se calhar, pá, pode ser cisma ou não, os espelhos em autoestrada vibraram-me um bocadinho mais que aquilo que eu estava à espera e, ou seja, eu estou a olhar para trás e estou a ver a imagem do que vem atrás um bocado distorcida. Pá, são coisas, pequenas coisinhas que eu vejo, que eu vou vendo, pá, que poderá ter, ou alguém poderá valorizar ou não, ok? Ter aqui cuidado, cash spot. São coisas que eu me vou percebendo e que vou reportando. De resto, a nível de menus, opá, os acessos, mais uma vez, são acessos relativamente fáceis e acessíveis. Pá, de intuição fácil, é isso que eu digo. A Suzuki só precisava de alterar aqui, a meu ver, para tornar isto ainda mais intuitivo, era mudar os modos, o nome aos modos, em vez de ser A, B e C. De resto, pá, essa moto, a nível de acabamentos, parece-me top. Já tem ali entrada de 12 volts, não estou a ver entrada. É 12 volts ou é USB? É USB. Entrada USB. Já tenho aqui também, à semelhança da minha, o wheel loader adaptativo, que é na eventualidade vocês pararem a meio de uma subida ou a meio de uma rampa muito inclinada, ou até se vocês forem a descer e por algum motivo perderem o controle da moto, tiverem que parar a meio, a moto automaticamente aciona o travão de trás, ou seja, vocês só se têm que preocupar em acelerar e fazer a gestão da caixa. A travagem fica por conta da moto, ok? Quando a moto detecta que vocês estão num bom ponto de embreagem para fazer arrancar a mesma, ele desativa o yield holder e vocês arrancam com a maior das tranquilidades. É muito fixe, eu tenho, gosto. Este ainda está mais desenvolvido e vocês podem configurar o yield holder. É isto que está aqui. De resto, vou usufruir da moto. Estava à espera de um bocadinho mais de conforto, vou-vos dizer, o que não está a suceder, tanto a nível de aerodinâmico, como a nível mesmo ergonómico, como a nível de passageiro, de assento. Ou seja, vocês perguntam, opá, vieste uma moto como essa? Para já ainda é um bocadinho cedo, mas opá, para mim, que estarei na casa já na casa dos 40 e coisa,
se calhar não é a moto mais adaptada para mim, ok? Se calhar até ali à casa dos 30, mas isto, pá, é a minha maneira de ver as coisas, porque isto de motas e idades e isto está na cabeça de cada um e depende muito da condição de cada um, condição mental, condição física, isso tudo conta na vossa escolha da vossa moto. Se vocês vierem testar a moto, fizerem o teste, pá, no mínimo de 1 hora, se vocês se sentirem agradados com tudo aquilo que a moto vos confere, até mais tarde, esperar 1 ou 2 semanas, porque normalmente é tudo muito novo, muito recente, e vocês ficam com aquela euforia, aguardam mais 1 semana, pedem para fazer novo test drive, que é isso que eu faço, até vir se vocês costumarem andar com a esposa, pá, fazer um test drive conjunto com a esposa, para ver como é que o conjunto no total se porta e como é que vocês se sentem com ela, até tomarem a decisão final. Esta moto parece que me está a um preço bastante interessante, ok? Mas isso é para mim, ok? Depois vocês têm que avaliar por vocês próprios. Pá, é cerca de 18.000 euros, 17.990 euros, mais documentação, já irá para a casa dos 18.400. Eles estão a fazer agora uma campanha de oferta das malas laterais por mais 250 euros, salvo erro. Ok? E depois ainda têm ali, não sei se neste momento eles estão a oferecer, eles também por mais 200 euros oferecem mais 2 anos de garantia. É tudo questões de vocês ponderarem, é tudo questões de vocês falarem no stand, verem todas as condições, porque neste momento os stands estão a oferecer, ou estão em muitas campanhas, em muitas marcas, nomeadamente Suzuki, neste modelo específico, estão a fazer essa campanha das malas, por mais 250 euros, ok, companheiros? Vou usufruir aqui mais um bocadinho da máquina, depois já vamos parar aí no spot do costume para vos falar, para vos mostrar a moto e já voltamos, ok pessoal? Até já! Cá estamos nós, companheiros, a chegar ao nosso spot. Está assim aquele tempo esquisito, esperemos que o test drive não seja comprometido por nenhum aguaceiro. Para já o tempo está-se a aguentar, mas estes dias o tempo tem estado muito instável. Vamos ver se não nos surpreende aqui com uma das suas brincadeiras. Cá está a motinha. A belezura que esta moto é, e ainda por cima gosto muito desta cor. Mais uma vez, cortesia Norbox. O vidro não tem ajuste, o que é uma pena. Acho que neste tipo de motas o vidro deve ter sempre ajuste. Eles devem ter um vidro Touring, acho eu. Adoro esta frente e o design, como eles agora andam a implementar as novas motas, com estes faróis assim, que lhe dá outra graça. Tem este frontal e depois tem aqui uns de presença laterais, ok? O que lhe confere, um design super agressivo. Tem aqui umas entradas de ar, ok? O escape não é dos fatores que mais me agradam, ok? Podia estar mais evidenciado, mas ele está mais recuado, até para mostrar esta janta e este pneu zorrão que está aqui atrás. É um pneu 190, ok? De largura, jante 17 à frente e atrás, ou seja, é um pneu que imponente, e mesmo bravo, mesmo, lá está, que demonstra mais a sua desportividade do que propriamente o seu touring, ok? Aquilo que eu estava a dizer, acho que o banco, lá está, é muito semelhante à da GT, se não igual, ok?
daí eu dizer que é bastante esguio, bastante curto, tanto para condutor como pendura. Pá, é o que é. Tem um depósito generoso, um display também muito fixe. Ok, ligou agora a ventoinha, vamos só ouvir aqui a sonoridade dela. Está top. Ok pessoal, já tenho aqui o kit para as respectivas malinhas, desligar a moto. E vou-vos falar um bocadinho mais dela, ok? Porque de resto aqui a nível de botões é tudo muito básico, estão a ver? Tenho aqui isto que acede a tudo, cruise control igual ao da minha, com aquela nuance que eu vos falei. Suspensões eletrónicas, que é um espetáculo, podem ser autoprogramáveis ou com os modos ou programadas por vocês, ok pessoal? Vamos por aí noutra panorama e já voltamos. Ok pessoal, até já. Meus companheiros, cá está a moto. O que é que eu vos posso dizer da moto? É uma moto muito competente, muito equilibrada. A meu ver, neste momento, acho que tem o centro de gravidade um bocadinho acima da minha expectativa, ou acima daquilo que eu estaria à espera. A nível de conforto, eu já estaria mais ou menos à espera deste tipo de situações. Banco relativamente estreito, pá, tanto para a pendura, porque basicamente a moto é muito desportiva. Já traz aqui uma série de acessórios, proteções de mãos, quick shift up and down, o que é uma mais-valia, hoje em dia já é penágio. Certamente, pá, a moto como extras, a moto é muito carnada, convém vocês arranjarem, certamente haverá, nem que seja aftermarket ou qualquer coisa, tipo umas crash bars ou umas proteções de motor, pá, uma coisa mais singela que não descaracteriza a moto, porque isto não é uma trail, é uma sport. Estar a meter ferros numa moto que, ao meu ver, é sport, vai estar a descaracterizá-la um bocadinho e vai estar a pô-la feia, ok? As malas laterais acho que se apropriam bem a este tipo de moto. A top case acho que também já vai desvirtuá-la um bocadinho. Assim, à semelhança do que é a Tracer 9 GT, também bem com as malas laterais, dá-lhe outra imponência, dá-lhe outra volumetria, ok? Dá-lhe outro aparato e acho que se integram bem na própria moto. Se for uma top case, já vai desvirtuar um bocado. Agora, quem quiser a moto para viagens mais longas e isso, a top case dá sempre muito jeito, é a realidade. Para andar no dia a dia, esta moto dá, e uma pessoa safa-se, mas pela minha experiência, motores 4 cilindros vocês vão levar, ou vão começar a levar, esquenta delas. Vai estar sempre a acionar a ventoinha. Ou seja, estas motas querem andar, fazer muito quilómetro, o motor constantemente a ser refrigerado, porque senão vocês vão começar a sentir debaixo do banco, nas pernas, esse calor proveniente do motor, que é normal neste tipo de motores, ok? E de outras, isto não é caso único, atenção. Uma coisa que me deixou um bocado receptivo foi a nível de vibrações, ou seja, nesse aspecto acho que a Suzuki não aprimorou aqui a moto de modo a nos transmitir o menos vibrações possíveis relativamente do motor. Eu sinto na autoestrada vibrações a nível do volante, a nível de pezeiras e a nível de banco, ok? Acima das 5.000 rotações. A moto transmite-me isso. Por isso, na sua generalidade, eu acho que está aqui um bom conjunto. A Suzuki, há uns tempos para cá, no meu entender, tem aprimorado muito pela qualidade, é um facto, mas nesta moto há aqui um ou outro ponto que me estão a deixar um bocadinho de pé atrás. Não é nada de especial, mas são pontos que, a meu ver, por exemplo, a embreagem não é hidráulica, ou seja, é por cabo, já não fará muito sentido numa moto de 18.000 euros, assim aquilo que eu disse à semelhança da Tracer 9 GT Plus, ok?
quer dizer, traz quick shift e traz aqui uma embreagem por cabo, é o que é. Opá, esta situação das vibrações, aqui há alguns acessórios, nomeadamente as pezeiras, podiam estar aqui um bocadinho mais elaboradas, pá, parece-me assim um bocado, não é desmazelo, mas podia estar aqui um bocadinho mais aprimorado para uma moto de 18.000 euros. Mais documentação, atenção. Mas isto são apenas as minhas considerações. Mais uma vez, a nível de menus, acho a moto super fácil, super acessível e intuitiva, já bem habituado. Para quem não bem habituado, talvez possa ser um problema. Para mim não é. Gosto muito da capacidade de depósito, continuo a dizer que podia ter um bocadinho mais, se ela é uma crossover, devia ter um bocadinho de mais de autonomia. A minha Suzuki V-Strom já traz 20 litros, acho que é o mínimo, indispensável, e acho que esta é mais vocacionada para viagens que propriamente a minha, mas é o que é. Gosto muito da minha Suzuki V-Strom, ok? Vamos ver como é que eu fico em cima da moto, ok? Para vocês terem uma noção. É aquilo que eu digo, ela é relativamente esguia, eu fico em cima desta como na minha V-Strom e dá-me confiança para eu andar com a moto, ok? Vocês têm que ter noção que eu tenho 1,81 m e cada um terá que ajustar mediante a sua estatura, ok? Eu, com o pé é fácil, com os dois, fica aqui o calcanhar um bocadinho levantado, nada de especial ou nada que não se tolera, ok, pessoal? Basicamente é isto. Vou fazer aí agora a Nacional 108, fazer umas curvas, desfrutar realmente da desportividade dela, porque acho que ela se adapta mais às estradas nacionais que propriamente à autoestrada, porque senão vocês vão ter que meter aqui aumentos ou algum vídeo touring. A nível de pernas também não será, a nível de proteção, as carnagens conferem alguma proteção, mas não será o ideal, ou não será 100%, vocês sentem algum vento nas próprias pernas. Mas cabe a cada um decidir por si só o que é que acha da própria moto. Por isso convido-vos a todos, ou quem quiser, vir testar a moto à Norbox, sabendo que à partida esta moto tem muita procura. Estou surpreendido que ela tem poucos quilómetros, tem 289 km, ainda nem chegou aos 1000, pensava que isto fosse sempre a correr, mas pelos vistos não. Ou eles não têm cedido a moto assim a torto e a direito. Ok, companheiros? Por isso, vamos experimentar aí a moto, noutras maneiras, noutros feitios e dar-vos as conclusões finais. Ok, pessoal? Até já! Cá estamos nós, companheiros, na nossa 108, para desfrutarmos aqui das nossas curvas. Está visto que ela porta-se muito bem nestas estradinhas de curva contra curva. A gente nem precisa de mexer na caixa, porque ela tem sempre... Eu vou em sexta e não tenho necessidade de mexer em caixa. Ela nota-se, pelo menos aqui no modo Sport, que tem sempre disponibilidade a qualquer regime, desde os mais baixos, desde as rotações mais baixas às rotações mais elevadas. Inclusive em sexta eu rodo punho e ultrapasso com facilidade aqui qualquer veículo na Nacional 108. É isso que eu estou a sentir, ok, companheiros? É como eu digo, conclusões finais desta moto. Eu não digo a quem é que se apropria mais esta moto, já falei aqui sobre isso. Acho que isto é para uma faixa etária, vou dizer, mais jovem, ou que tenha uma mentalidade mais jovem e que a nível físico se adapte bem a este tipo, a esta característica de moto. Esta GS X1000 GX, está aqui um conceito diferente, inovador, muito aprazível, principalmente à vista. É uma moto muito bonita, muito bonita, muito bonita. E é aquilo que eu digo, a primeira coisa que a gente come logo primeiro é com os olhos.
só depois é que, pá, vai ao resto. E como é que se sente com a moto depois na generalidade? A moto é muito apelativa, ou seja, mas opá, gosto, olha, eu vou em sexta, rodo aqui um bocadinho o punho, pá, não tem qualquer problema, não tem qualquer problema. A moto dá-nos essa vontade da gente não estar a mexer muito com a caixa, não estar a reduzir. Agora, opá, em contexto citadino, em contexto diário, é aquilo que eu já disse. Este motor, para mais, esta moto é bastante carnada, vocês vão levar esqueta dela, a ventoinha vai estar a ligar muitas vezes, os consumos vão lá para cima. Aqui, pá, eu acho que os consumos uma pessoa consegue neste tipo de estradinhas, a gente consegue fazer consumos moderados na casa de 5,5, 5 até. Agora, se fizermos com esta moto, ou se andarmos com esta moto em contexto citadino, opa, nós vamos fazer consumos acima de 7. Se eles dizem ou apontam, a própria marca aponta para um consumo médio de 6.2, em citadino vocês vão fazer consumos acima de 7, fácil, ok? De resto, está aqui um bom conjunto na sua generalidade, está aqui um bom compromisso a meu ver. A meu ver não será moto para viagens de 2000, estiradas de 2000, 1000 km, ok, mas vocês podem fazê-las. Isto é como tudo, depende da vossa relação com a própria moto, se vocês também com a própria vossa condição física, com a vossa ergonomia, com a vossa disposição, com muitos fatores aqui vocês poderão fazer. É como quem faz com uma, por exemplo, uma Super Duke 1290, faz uns Pirineus e vai e faz e não tem stresses. Esta é igual, esta ainda é melhor que uma Super Duke, por exemplo, nesse aspecto é muito melhor. Agora, eu acho que acima de tudo esta moto é para quem procura diversão pura e dura. Ela confere-vos isso, principalmente nestes meandros, estradas nacionais, estradas de serra, com muita curvinha contra curvinha, porque ela vai-vos deixar esse sorriso de orelha a orelha. É isso que ela me transmite. Agora, se vocês quiserem uma moto mista, para contexto urbano, para contexto de viagem, para contexto de estradas nacionais, se calhar esta não será a melhor vertente, ou não será a moto mais polivalente nesse sentido. Vocês farão, como é óbvio, qualquer moto fará e se proporcionará a fazer aquilo a que vocês apoiam a fazer. Claro que depois irão sofrer as consequências no sentido de consumos, no sentido de até no desgaste físico, no contexto até nos consumos de combustível, etc, etc. A minha, esta moto é para um contexto estradista e estradinhas nacionais. Se vocês quiserem utilizar esta moto mais no contexto de autoestrada, porque assim muitas das vezes nos obriga, a gente quer ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, a gente quer usufruir de umas estradinhas de montanha para ir o mais rápido possível, porque muitas das vezes nem a disponibilidade é total, temos que meter uma autoestrada. Aí então eu aconselho-vos meter, não sei se existe, possivelmente é o normal, meter aqui um vidro Touring mais alto, qualquer coisa, uma extensão universal, qualquer coisa que vos confira, porque ele realmente está muito abaixo. Ele nem, para mim que tenho 1,81 m, nem no peito ele me protege do vento, protege-me aqui mais ou menos, sei lá, do peito para cima. Estão a ver? Ela vai-se, ela manda-se. E o Quick Shift trabalha muito bem, era isso que ainda não tinha falado. O Quick Shift é muito maneirinho, entra aqui muito fácil, tanto para cima como para baixo. Bom, vou experimentar aqui uma situação.
Ele entra, ou seja, vocês não precisam de tirar o punho do acelerador para introduzir o Quick Shift. Já é Quick Shift que vocês podem fazer o encaixe do mesmo sem necessidade de tirar a mão do punho do acelerador, ou seja, podem ir sempre a acelerar e engatar as velocidades ou reduzir, que não há stress nenhum. Por isso, conclusões, uma moto de 18.000 euros mais documentação, que devia ter aqui uma embreagem não por cabo, a meu ver, mas eles, para nos atribuírem, por exemplo, uma suspensão eletrónica e para manter determinados custos, se calhar resolveram aprimorar aqui para outro tipo de situações e desvalorizar outras. Está a começar a chover, o que é muito interessante, e a verdade é que está aqui um bom conjunto, mas é aquilo que eu digo, para mim teria que ser para este tipo de contexto, mas é o que é. Por isso, 18.000 euros de moto, mais documentação, caberá a cada um decidir por si próprio. Eu convido-os a vir experimentar a moto, a ligarem com antecedência para as linhas telefónicas ou para os e-mails da Norbox e agendar um test drive, se caso seja essa a vossa intenção de testar a moto, seja para comprar, seja para testar só por curiosidade, ok? Eles dão-vos essa facilidade, ok, pessoal? Por isso, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, sigam aí para próximos vídeos e tchauzinho!